Só abrindo um parênteses nessa informação, Ricardo, nós tivemos a informação hoje de manhã que essa mesma pessoa, esse mesmo caso estaria acontecendo em Teutônia. Então, É por isso que daí a mulher está dizendo que tem a mesma situação em exatamente. Imigrante, que é próximo, né? É município vizinho de Teutônia. Exatamente. Obrigado aí, o Cícero também, sempre colaborando com as informações. Agora está aqui conosco a Cíntia Agostini, economista, mas na condição de presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT, e ela também é vice-reitora agora, né, da Univates, mas vem falar como presidente do CODEVAT, porque começou a votação na consulta popular, o processo participativo pelo qual são definidas prioridades regionais que serão incorporadas ao orçamento do Estado. Tudo bem, Cíntia? Bem-vinda de Porto Alegre, direto aqui para a Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Júcio, Boa os nossos tarde. ouvintes. E por isso que hoje de manhã eu não estava, né? Tá perdoada. Presencialmente, estava em Porto Mas Alegre. teve a tua participação. Teve a participação. Porque deixa tudo certo, deixa tudo em casa. Eu já sou perdoada, vocês ouviram. Boa tarde aos nossos caros ouvintes. E, Ricardo, já tem algumas vezes, né, que nós aqui conversamos com os ouvintes da Independente sobre a consulta popular. Na verdade, são mais de 25 anos, né? Esse ano faz 26 anos de um processo, que é um processo que só acontece no Estado do Rio Grande do Sul de participação da sociedade em parte do orçamento do Estado. A gente já votou valores maiores, a gente já votou valores menores, a gente já disputou alguns recursos para que a gente pudesse atender diversas áreas. Nós ficamos com alguns projetos que não foram atendidos, outros tantos sim, mas nós temos clareza que manter um processo desses de participação da sociedade em parte do orçamento ele é fundamental, porque ele coloca recurso nas 28 regiões do Estado, porque há um pouco de recurso em cada uma das regiões, ele promove esta lógica de verificar a partir das particularidades regionais o que é prioridade. E, por fim, ele é pedagógico, porque é um processo de participação. Nós estamos acostumados a participar. O nosso maior processo, que é obrigatório, é o processo eleitoral, e são outros momentos, são poucos de nós conseguirmos atuar enquanto sociedade e diretamente colocar o nosso voto para alguma coisa. Nesse caso, é isso. São 4 projetos que estão na cédula de votação do Vale do Taquari que as pessoas podem aprovar, né, votar, e os 2 mais votados serão aprovados para o orçamento do ano que vem. Cíntia, tu poderia falar um pouquinho para a gente sobre esses projetos, para daqui a pouco ajudar no processo de escolha do nosso ouvinte? Exatamente. Esse ano foram destinados para o Vale do Taquari um pouquinho menos que R$1.900.000. É R$1.885.000 para ser mais exata. São 60 milhões no estado todo. Se nós formos entre as regiões mais votadas, a gente recebe um recurso adicional. Então tem aí um pedido, né, para que as pessoas votem. E a chave Qual é o recurso adicional? O primeiro lugar recebe 1 milhão a mais. Do segundo ao 9º lugar, 500 mil a mais. Então, é um recurso adicional para esses projetos. E que lugar que normalmente ficamos? A gente já chegou a estar no primeiro, tá? Porque a gente já teve 15% dos eleitores do Vale do Taquari votando. Nos últimos processos, a gente estava lá entre metade para trás, assim. A gente não conseguia estar entre os que São tinham a quantos votação. Corédios? 28. 28. 28. A gente esteve lá entre os do 20 ao 28º nos últimos anos, Então tá? vamos lá, uma forcinha mais, uma pegada a mais do pessoal já dá 500 mil. Para ficar em Isso. primeiro é um pouco mais complicado, porque a gente sabe que tem regiões aí com mais habitantes, mais eleitores, enfim. Mas é isso, mas é porque é proporcional o número de eleitores à região, né? Ah, é proporcional. Proporcional, então, né? Perfeito. Não é pelo Então, temos número chance. total, temos chance. E o tema desse ano é um tema que nos afeta muito, que é a reconstrução. Então, foi escolhido o tema da reconstrução para todas as regiões. E aí tem regiões que sofreram mais, outras menos, a gente não precisa discutir aqui o nosso caso. E, claro, né, o que nós fizemos? Olhamos para esses 1.900.000, vamos olhar para os projetos que foram discutidos, foi levantado, a própria sociedade pôde contribuir indicando projetos, e escolhemos 4 que têm aderência ao tema da reconstrução, e que nós entendemos que dá para atender com parte desse recurso. O primeiro deles é um sistema, que é uma plataforma, um sistema de inteligente de gestão de crises e evacuação, onde a gente conseguiria, num momento de desastre, avaliar e ter condições, né, de verificar abrigo, doações, conseguir localizar as pessoas, fazer toda uma gestão do próprio desastre, que
a gente passou por isso, né? Sabe o quão caóticos são esses momentos. Então, a ideia é de uma centralização de um sistema que desse conta de mediar todas as necessidades em eventos extremos. Esse é um projeto. O segundo é um que olha para os nossos negócios, de capacitação profissional para nós retomarmos a competitividade dos negócios do Vale Taquari. E aí é a capacitação profissional dos diferentes setores, da indústria, do comércio e dos serviços, que os cursos, propriamente dito, quem vai definir é a região. Então, é nós, em aprovando esse projeto, que vamos definir. O terceiro projeto é um que olha para os nossos jovens do campo, que também foi muito atingido, né? Vamos salientar aqui que 40% das propriedades do Vale Taquari sofreram algum dano na enchente. Então, esse é um projeto que olha para os jovens que estão no campo, com equipamentos, com infraestrutura, para que eles permaneçam. A gente já falava de êxodo desde sempre, nesse momento ele é mais delicado ainda. E o último é capacitação para atendimento e acolhimento das pessoas que são atingidas nesses desastres. Porque também tem toda uma responsabilidade de uma rede articulada a partir da assistência social nos municípios que precisa funcionar. Então, a ideia aqui é nós conseguirmos trabalhar melhor essa temática na região. Observem, todos esses projetos, de um jeito ou de outro, estão olhando para as nossas... Isso. Todos são importantes, né? O ideal é que todos fossem contemplados, né? Exatamente. O que vai acontecer? Destes 4, os 2 mais votados são eleitos. O primeiro lugar com mais votação leva 60% do nosso recurso e o segundo, 40% do nosso recurso no orçamento do próximo ano. Qual é aqui o trabalho, né? Ricardo falava agora. Se nós conseguirmos uma votação boa, a gente consegue um recurso a mais para a região. Né? Se nós ficarmos ali entre o segundo e o nono colocado, mais 500 mil para a região, para a gente poder reforçar esses projetos e atender melhor a nossa comunidade. Como é que eles foram escolhidos, Cíntia? A questão foi justamente pelo fato de ter acontecido essa catástrofe toda agora, principalmente em maio, ou já vinha de um estudo, alguma coisa antes disso? Na verdade, nos outros anos, a gente sempre usou a base do planejamento estratégico regional para levar os projetos adiante. Né? Esse ano, como tema da reconstrução, o Estado abre um sistema, que é um portal que é o mesmo que agora a gente vai votar, que é da consulta popular, que qualquer cidadão pode colocar lá alguma proposição. Além disso, a gente olhou para as demandas que estavam sendo discutidas na região, nós fizemos 2 assembleias que antecederam essa definição, para que daí sim a gente tivesse os 4 projetos definidos. E quantos tinham inscrito? 23 projetos. E aí tinha, né, gente, desde projetos assim de construção de ponte, de habitações, até projetos que olhassem para a mata ciliar. Só que quando nós olhamos para obras de infraestrutura, 1.900.000 é muito pouco. É muito pouco, então a gente não consegue, porque tem que ser um recurso, todo ele tem que ser destinado e tem que atender o projeto completo. Ou seja, não é única e exclusivamente pela importância, mas sim para ver o que consegue ser feito com aquele recurso. Isso, então nós temos que compatibilizar, né, as nossas tantas necessidades com o recurso que se tem. E eu digo e repito sempre, né, nós temos que fazer bem com o pouco que se tem. Cada pouco que a gente vai juntando para tudo que nós temos de necessidade, ele vem ao encontro de atendimento da nossa comunidade e esse é o nosso papel. Então, olhar para esse recurso nessas condições é fundamental. O valor total, sem esses bônus, é 1.900.000. 1.885.000, para ser bem exato. Vamos arredondar para 1.900.000. 1.900.000. Então, o primeiro projeto mais votado, 1.140.000. O segundo, 760.000 arredondando. Exatamente. Arredondando. E aí, se vier esses 500 a mais, divide de forma igual? Sim, tem que ser nesses... Ou é proporcional também? Nós definimos que é proporcional nesses projetos eleitos. Então, a gente consegue reforçar esses projetos. Se vier 500.000, 60% vai para o mais votado e 40% para o Exatamente, exatamente. E aí a gente consegue atender mais gente, consegue dar melhor resposta para a comunidade. Então, por isso, o apelo aqui à comunidade, né, é super simples votar. A votação começou ontem, dia 2. Como é para votar? Começou ontem, dia 2, vai até sexta, dia 6, então tem um tempo longo. É só entrar no site consultapopular.rs.gov.br e lá vai ter 3 opções, na verdade. Com o login do GovBR, quem já está cadastrado, entra lá, os dados já vai puxar, já vai abrir a cédula certinho, eu votei assim. Se ele não tiver o GovBR, ele pode acessar o site ou dizer que quer votar pelo WhatsApp. Qualquer uma das 2 formas vai pedir o título de eleitor. Qual é a particularidade aqui que a gente tem que levar em conta? Se a pessoa tiver título de eleitor no Vale Taquari, vai aparecer os projetos que a gente estava conversando aqui. Se a pessoa tem o título de eleitor em outra região, os projetos das outras regiões são diferentes. Por isso que eu falava das particularidades. Então, os projetos do Vale do Rio Pardo, os projetos da Serra ou da região metropolitana são diferentes do nosso. Então, vai abrir lá no site, coloca o título, vai aparecer esses 4 projetos que eu falei, então, e um deles a pessoa vota. É muito rápido, é
super simples, www.consultapopular.rs.gov.br. Eu entrei aqui, só pede realmente o título de eleitor, tu coloca o teu nome e deu. Isso, É isso muito aí. simples. Inicia a votação. E aí escolhe um projeto, vota num projeto e já foi essa votação. E é a forma também de nós contribuirmos com o que a gente quer que seja, onde a gente quer que seja investido esse recurso no Vale do Taquari. O resultado sai na sexta mesmo? Não, uma parcial agora a gente começa a ter parciais, na sexta-feira a gente fecha as parciais, mas a homologação acontece na semana seguinte, porque tem toda uma avaliação do Estado. Tem algum dia específico? Acho que é no dia 11, se eu não estou enganada, que nós vamos ter aí a informação da validação. Quarta-feira, então, Quarta-feira da semana que vem. Porque o que acontece? Se por acaso alguém votou e aí não validou título e tal, eles têm que fazer essa checagem, porque é um sistema da Procergs. Então tem tudo isso, daí fecha. Tem a questão da conta, das proporcionalidades, etc e tal, da divisão desse recurso a mais. Então, oficialmente, a gente recebe na metade da semana que vem. O dinheiro só vem se ficar numa dessas colocações em todo o estado. No nosso só é por região mesmo? É por região. Por região. A nossa região é 1.900.000. Isso já está certo. certo, né? Isso já está certo. A Cíntia tendo votado já tem um voto lá para um projeto. Isso aí. Isso já está certo. Para a nossa região, esse valor já está certo. O extra, que esse sim a gente tem que ter o maior número de votação. E a partir de que momento? Tendo esse resultado já, vai ser claro para o ano que vem, obviamente. Quando que isso começa? Quando começa a ser definido ou o projeto começa a Os projetos abrem já no orçamento, junto com o orçamento do próximo ano, tá? Então, a gente tem os projetos abrindo ali em janeiro, fevereiro, junto com o orçamento. Porque aí se tem todas as dinâmicas de encaminhamento. Que tem projetos, por exemplo, o dos produtores rurais. Ele é um encaminhamento que nós vamos fazer via financiamento FEAPER. Então, ele tem uma dinâmica. O projeto que é do Sistema Inteligente de Gestão de Crise, ele é um projeto que vai estar vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, então tem outro encaminhamento. Os outros dois nós queremos trazer para a região e via Concisa poder aplicar esse recurso e definir. Mas todos eles abrem junto com o orçamento em janeiro do ano que vem. Assim que já abrir, já pode dar segmento aí. Já se faz um encaminhamento. Eu me lembro que em outros anos tinha uma demanda reprimida, né? Muitas votações que não tinham recebido ainda. A verba estava pendente lá de 3, 4 anos e nós não estamos falando de grandes valores. Sim. Como é que está essa situação hoje, Cíntia? Boa parte do que nós tínhamos de demanda reprimida, ela foi atendida e parte desses projetos não foram executados por diversas questões, assim, questões do próprio Estado e questões nas regiões e nos próprios municípios. Mas dos últimos anos, a do ano passado, por exemplo, a gente ainda está em aplicação, porque nós aprovamos um projeto vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, que tem a ver com essa temática, já no nosso caso, por isso, e um na área da assistência social, que a gente está fazendo processo também de qualificação. Os do ano passado estão sendo colocados em prática. Estão sendo executados, tá? E os do ano anterior, a gente tem 95% dele pago, porque tem recursos para municípios, tem recursos de projetos regionais. No ano de 22, a gente está com implementação parcial também, tá? Parte do recurso foi para município, parte do recurso foi para hospital e outra parte foi para Turvales, em projeto turístico, parte também já foi aplicado. Então, nós estamos falando aí em torno de 60%. Então, assim, Ricardo, a gente não tem 100% da aplicação desse recurso, mas é melhor do que o nosso histórico de quando a gente tinha dificuldades de aplicação. Isso é importante. E aqui dar nome, eu não vou dizer dar nome aos bois, porque estamos falando de governadores, mas dar nome aos governadores. Porque nós estamos falando aí dos últimos 3 anos, gestão de Eduardo Leite, né? A primeira, o início da segunda agora também. Mas tivemos aí Sartori, Tarso, tivemos outros governadores que ali eu me lembro que a gente tinha dificuldade. Sim. Quem é que não pagou? Quem é que deixou pendente isso aí? Quem é que ficou, tá na dívida, tá no pincel aí com o povo do Rio Grande do Sul? Antes do Sartori, praticamente todos os outros tiveram problemas, tá? Porque no governo Sartori nós mudamos a dinâmica de implementação dos projetos. E ali que começou a se ter um recurso a menor, mas uma vazão maior de implementação. Então, antes do Sartori, não dá para dizer que foi um ou outro. Todos eles ficaram devendo na consulta popular. Mesmo no governo Sartori, mesmo no governo do Eduardo Leite, a gente tem dificuldade. Né, quando você falou em 26 anos, eu até fiquei surpreso aqui, porque eu me lembro que para mim é uma coisa mais recente. Para mim, talvez que eu me lembro mesmo é a partir ali dessa. Nós estamos falando de 12 anos para trás, 15 anos para trás, mais do que isso não, né? A consulta popular é de 98.
Mas e quando teve a mudança? É que ela virou assim, consulta popular, daí quando teve Era o um outro governo nome, né? do PT, ela teve orçamento participativo, orçamento daí ela virou participativo. consulta popular de novo, mas a dinâmica foi mudando, os nomes foram mudando, mas sempre foi o olhar da sociedade, né, definir parte do recurso do orçamento do Estado. Mas sim, nós tivemos dinâmicas bem distintas e metodologias distintas, Ricardo. Bom, então é isso aí. Cada um fazia a sua parte, né? Não é o valor que seria necessário. Tem outras verbas que estão vindo. Hoje pela manhã a gente falou com a secretária estadual de Obras Públicas, a Isabel Matti, que confirmou 2.900.000 somente pro Castelinho. Então, é muito mais do que esse valor aqui somente para uma escola, mas, quer dizer, não é tudo que o governo vai destinar aqui para a região na consulta popular. Tem outras demandas que estão sendo atendidas também. Mas é importante, porque aqui as pessoas participam, né? As pessoas é que definem. E aí não tem como o Codevate dar alguma sugestão, né? Isso aí fica, senão vai estar puxando para um lado ou outro, né? Não, e não faria isso. Todos os projetos são importantes, os outros que estavam lá também, mas a gente teve que tomar uma decisão enquanto Assembleia, dizer que fundamental aqui é a participação. São 4 projetos definidos pela nossa sociedade, que nós vamos definir onde aplicar esse recurso no ano que vem. Até porque não fazia sentido, né, Cíntia, tu escolher um dos projetos que estava lá. Ele é extremamente importante. Mas a gente não vai conseguir colocar em prática porque não tem recurso suficiente. Exatamente. Isso, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter para, de novo, né, aplicar bem o pouco que se tem. E um pouco de cada um, em cada condição, a gente vai conseguir fazer o melhor, não tenho dúvida nenhuma. Vamos repetir então a fórmula de participação, Cíntia? www.consultapopular.rs.gov.br. A Júcia entrou agora aqui e fez já a votação dela rapidinho, enquanto a gente estava no ar, tá? Rapidinho. Muito rápido. Muito Entrar rápido. lá, se tem o login do GovBR, já acessa. Já se não votou, é título, nome, Entrar aqui, ó. título, fazer agora. nome, ou entra no WhatsApp e Diz já aí vota. em quem tu vai votar? Não, tô brincando. Eu já tenho meus 2 prioritários, mas só pode votar num, né? Só pode eu votar vou conversar com Mas a, daí conversa em com a Cíntia casa. agora aqui nos bastidores para ver em qual eu voto. Conversa em casa com a família e com os amigos para isso eles aí, também quanto votarem. mais gente votar, Exatamente. Né? Obrigado, Cíntia. Obrigada, gente. Boa tarde. E um convite, né, gente? Até sexta-feira todo mundo pode votar. Agradeço. Valeu. Boa tarde a todos. Ótima tarde, Cíntia.